Seja bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai tirar as suas dúvidas que vocês me mandaram lá no Instagram, lá no Twitter também. Inclusive me siga aqui embaixo no link da descrição, tem as minhas redes sociais, me segue para você mandar as próximas perguntas para um próximo vídeo. Mas nesse vídeo aqui a gente vai tirar 5 dúvidas que vocês me enviaram. Então vamos lá para a primeira pergunta que foi enviada pelo Mauro Júnior. O que fazer quando está tudo caro, tipo no cenário pré-pandemia? Aqui a gente tem que sempre pensar no seguinte: o cenário da economia, seja o investimento que você estiver investindo, ele vai mudar. Ele tem ciclos, ele tem momentos, às vezes melhor, às vezes pior. Tudo vai depender ali do momento e também da sua estratégia. E você precisa obrigatoriamente se adaptar. Então, usando aqui o exemplo que você deu, né, um cenário pré-pandemia, 2019, principalmente em fundos imobiliários, que estava tudo realmente muito caro, você precisa ser muito mais seletivo. Então pode ser que você tenha que segurar um pouquinho mais na sua mão ali na hora de investir um pouquinho menos, ser mais cauteloso, mas você também pode entender estratégias alternativas que podem fazer sentido. Por exemplo, as emissões. Então naquela época, participar de uma emissão era algo muito óbvio, muito fácil de você decidir e te rendia um excelente retorno, porque normalmente era muito mais barato do que você comprar diretamente no mercado. Não era toda hora que tinha uma emissão, apesar de que tinham muitas, mas tinham várias o suficiente para você conseguir de vez em quando fazer o seu aporte. Então você tem que ver um pouquinho da sua estratégia. Outra coisa que você pode fazer é ver o tipo de investimento. Você não é obrigado a investir apenas em fundos imobiliários todos os meses e nunca olhar para outros tipos de investimento. Às vezes, as ações estão melhores, então você pode investir naquele momento em ações. Às vezes pode mudar e fundo imobiliário ficar mais barato. Você muda ali o seu foco para fundo imobiliário. Depois pode ser renda fixa, depois pode ser o mercado internacional, depois pode ser ETF. Então, ter uma carteira diversificada ajuda também você a aproveitar sempre os melhores momentos nos diferentes tipos de investimento. Segunda pergunta enviada pelo Matheus Bernardo. Posso considerar o Fiagro que eu tenho junto com os fundos imobiliários ou Fiagro é apenas com Fiagro? Eu separaria, porque Fiagro, apesar de ter sido criado muito parecido com o fundo imobiliário, ele não é um fundo imobiliário. Fundo imobiliário é fundo imobiliário, Fiagro é fundo de investimento no agronegócio, é outro tipo de investimento. Então, quando você for fazer a sua divisão de carteira, você vai separar um pedacinho para ações, um pedacinho para renda fixa, um pedacinho de fundos imobiliários e um pedacinho de Fiagro. Então, pode separar tudo, porque é tudo investimento diferente. Eu gosto assim, pergunta rápida, fácil. Pau. Terceira pergunta enviada pelo André Vitor. Qual a maneira mais fácil de eu emitir um DARF? E para ser mais fácil ainda do que eu responder aqui, eu vou te recomendar um vídeo que a gente tem aqui no canal, que eu gravei um passo a passo mostrando como você vai emitir um DARF. Inclusive é só clicar no card aqui em cima, que eu não sei qual que é o lado, é só clicar neste lado aqui. Então você clica lá e assiste o vídeo, porque tem um passo a passo. É muito fácil e é através do seu banco. Pergunta número 4, que quem mandou foi o Gabriel Gouveia. Não concordo em fundo imobiliário de papel ser renda fixa e tijolo não. Ambos possuem garantias e inadimplência. De fato, ambos são renda variável, ambos são fundos imobiliários, apesar de que o fundo imobiliário de papel ele investe em CRIs, que são ativos de renda fixa. Só que apesar de serem ativos de renda fixa, eles estão dentro de um produto de renda variável, que é o fundo de papel. Então, se o fundo de papel comprasse um CRI e deixasse o CRI ali para o resto da vida e é aquilo, a gente poderia argumentar que poderia realmente ser um fundo ali de renda fixa. Mas não é o caso, porque o gestor ele compra diversos CRIs, ele trabalha esses diversos CRIs, comprando, vendendo, ajustando, acompanhando, monitorando, avaliando, analisando. Então não é investimento fixo. Além disso, tem várias outras coisas, várias outras dinâmicas. Tem emissões, tem gestões diferentes, tipos de gestão diferentes, tem fundo que é mais híbrido. Então tem muita coisa ali dentro que torna um investimento variável. Então, de fato, não é renda fixa, apesar dele investir em ativos de renda fixa. Quinta e última pergunta que foi enviada pela Maria Fernanda. Ela pergunta se no cenário atual, aonde que eu ando investindo, se eu continuo investindo. E sim, eu continuo investindo, eu não deixo de investir em momento algum, estou sempre constantemente fazendo meus aportes. Óbvio que em determinados momentos eu posso investir mais, em determinados momentos menos. Eu vou calibrando isso dependendo do cenário, mas eu estou sempre investindo. E eu tenho alguns setores que eu prefiro, que eu gosto mais. Tem dois que eu acho bem interessante, que é o de papel, que a gente acabou de falar na última pergunta, e o de renda urbana. Esses dois setores, para mim, são extremamente interessantes. O de renda urbana, porque eu vejo um potencial enorme de crescimento, de valorização, de resultado ao longo dos próximos anos. E o de papel, porque
simplesmente eu gosto desse setor, mas também porque ele ficou bastante descontado aí nos últimos tempos por conta da deflação. Então são dois setores que eu sempre gostei bastante, continuo investindo neles e pretendo continuar investindo daqui para frente também. Então é isso, pessoal, espero que você tenha curtido. Deixa aqui embaixo as suas dúvidas para eu responder no próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.